Deixa eu ficar live mesmo. Aqui já está dizendo que tá, mas não no LinkedIn ainda. Ainda não. Né? Mas é um negócio engraçado, né? À medida que a gente está esperando assim. Agora tá. Legal, gente, que bom estar aqui com vocês novamente. Hoje eu tenho um prazer enorme de estar entrevistando a Kerly Barbosa. Kerly, tão legal ter você aqui com a gente. Obrigado realmente por você ter aceitado esse convite, né? E eu tenho que dizer que estou realmente bastante interessado nesse tópico, né? Quer dizer, como se comunicar em ambientes desafiadores, porque em termos de desafio, todos nós temos que realmente enfrentar vários, né? Então, legal ter você aqui. Eu que agradeço, Sérgio. Adorei o convite e espero poder contribuir com o pessoal da sua rede. Legal. Da nossa, né? Da combinação das redes, né? Tá certo. Gente, olha só, antes da gente começar essa parte de ouvir realmente todos os ensinamentos que a Kelly vai compartilhar com a gente, só alguns avisos, né? Em primeiro lugar, vocês sabem que existe esse botãozinho, né? Gostei, né? Essa coisa, dependendo de se vocês têm assim em inglês, vai estar escrito like. Vocês podem apertar esse botão milhares de vezes, né? Pode apertar. Força, a gente aperta. Clica bastante mesmo, que pra gente é ótimo, né? Perguntas que vocês tenham também, sinta-se à vontade, eu vou estar monitorando aqui, tá bom? E é isso, né? Então, com isso eu encerro esse momento importante, que são os avisos, né? Kelly, então vamos lá, né? Como é que fica isso? Assim, o que você poderia dizer para a gente em termos de como que a gente poderia se comunicar em ambientes desafiadores? Bom, Sérgio, primeiro a gente precisa entender o que é um ambiente desafiador. Sim. Ambiente desafiador é tudo aquilo onde eu não me sinto confortável, mas isso Uhum. pode ser devido à cultura da empresa, que não tem relação com o que eu já estou habituado na minha carreira. Pode Sim. ser porque os valores são diferentes dos meus, ou porque Uhum. existem algumas pessoas específicas que eu não tenho afinidade. Então, primeiro a gente tem que Uhum. entender por que esse ambiente me desafia tanto, e dependendo do motivo, a gente vai agir, vai ter um plano de ação diferente. Uhum, ok. Mas essa coisa existe alguma coisa que seja assim mais ou menos comum em termos de lidar com ambientes desafiadores? Por exemplo, de modo geral, se o ambiente é desafiador, a gente vai ter assim uma resposta emocional de uma determinada forma, né? Então, por exemplo, em alguns momentos você está, por exemplo, falando com o chefe diz alguma coisa que irrita, né? Então, às vezes o ambiente não é tão desafiador assim, mas a circunstância acaba tornando a coisa mais ou menos desafiadora, né? Então, como é que fica, por exemplo, nesses casos, né? A gente precisa fazer uma leitura de quem é o outro e quem a gente é, para entender por que aquela pessoa age daquela maneira e quais os Uhum. motivos que eu dou também para contribuir com aquelas atitudes. Talvez Certo. eu considere que o meu chefe é desafiador porque ele é agressivo, porque ele fala alto, muito focado em resultados e metas. Uhum. Mas peraí, Uhum. é uma característica dele, ele fala alto com todo mundo, ou ele me trata diferente? Porque às vezes a gente Uhum. leva muito para o pessoal e não entende que é a característica daquela pessoa. Para o chefe Sim. também, se eu for uma pessoa pacífica demais, muito Uhum. zen, calma, chefe, a gente vai chegar no resultado. Para ele também é extremamente desafiador poder lidar comigo, porque eu tenho um Sim. perfil diferente. Então, tudo começa pelo respeito. Sim. Não, sem dúvida, eu acho que realmente o respeito, com certeza é importante pra caramba, né? Mas a questão é, vamos supor, a gente às vezes pode até respeitar, ou digamos, de novo, o relacionamento com o chefe, né? A gente respeita, mas a gente pode também, no momento em que uma circunstância se forme, né, uma coisa que, digamos, o chefe se torna um pouquinho mais, vamos dizer assim, agressivo numa determinada situação, a gente pode se sentir intimidado, né? E aí isso pode também começar a comprometer
as emoções da gente e comprometer a resposta. A parte de comunicação pode ficar também comprometida, né? Quer dizer, é uma coisa que vai além um pouquinho do respeito. Quer dizer, a gente respeita ainda, né? Mas você começa a se sentir assustado, né? Quer dizer, como é que lida com essa coisa? Porque eu imagino que a parte de comunicação depende mais do lado emocional da gente, quer dizer, como a gente está interpretando a mensagem que a gente está recebendo, né? O que você acha? Bom, quando eu falo que tudo começa pelo respeito, isso também engloba o autorrespeito. Então, Tá certo. Ok. até onde eu posso permitir que uma pessoa tenha determinado comportamento comigo? A gente precisa entender o que é negociável, tudo bem, faz parte do perfil daquela pessoa, ou até onde não extrapolou, passou dos limites, eu preciso me impor. O que acontece? Muitas vezes a gente tem a tendência ou de ser agressivo ou de ser passivo em determinada situação. E nada disso é assertivo. Porque se eu reajo com agressividade, eu dou margem para o outro agir com mais agressividade ainda. E se eu sou passivo, vou engolindo sapo demais, chega uma hora que o copinho enche e eu também não consegui construir uma comunicação efetiva. Então a gente precisa sim se posicionar, mas precisa amadurecer o que vai falar. Aquele momento de muito nervosismo, dá uma acalmada, segura. Receber um feedback assim meio atravessado, não é hora de reagir. Olha, eu vou pensar no que você me falou, porque nesse momento eu não tenho condições de te dar uma resposta. Deixa dormir um pouquinho, traz no outro dia a situação, faz uma análise sincera, criteriosa e pensa, bom, ele me disse isso, realmente eu preciso fazer uma autocrítica e repensar um comportamento, ou se não, olha, falou que eu sou alguma coisa, invadiu a minha individualidade, isso não foi um feedback, não é construtivo, então eu vou chegar para ele e falar assim, olha, eu agradeço, eu sei que a sua intenção foi a melhor, mas nesse momento eu acredito que não cabe e eu não vejo nisso um ponto de evolução. Entendo, ok. Não, legal. Isso até foi, essa coisa que você mencionou, a palavra feedback, né? E um comentário que a gente teve, né, no post direcionado para a gente mesmo, para essa live, é que numa outra circunstância, que tem a ver também com a parte de comunicação em ambientes desafiadores, né? Muitas vezes quando um candidato não é aprovado num determinado processo, quer dizer, rejeitado num processo seletivo, ele acaba não recebendo um feedback do recrutador ou da empresa. Então, acaba sendo um desafio também, né, eu imagino, porque aí existe a falta de comunicação, né? Então, eu tenho notado que é um problema que é recorrente, né? Eu já tenho visto muitas mensagens no LinkedIn de pessoas realmente desapontadas, porque acabam que não tem um feedback quando são excluídos de um processo seletivo. Quer dizer, como é que você vê isso e como é que, enfim. Bom, primeiro a gente tem que entender se a gente está falando de um feedback no sentido de um e-mail automático de você foi aprovado ou você não foi aprovado. O fato do candidato não receber no mínimo um e-mail da não aprovação, não existe a menor justificativa. Tanto o profissional de RH quanto de consultorias, ele tem a obrigação de dar esse retorno para o candidato. Então, nesse primeiro momento, assim, não tenho o que dizer. Agora, quando a gente entra no detalhe, eu não recebi um feedback porque não me informaram no que eu precisaria melhorar, a gente precisa pensar se realmente o profissional está habilitado para dar esse feedback e se o candidato também está preparado para receber. Porque um feedback mal dado é melhor que não dê. Simplesmente dar um retorno nesse momento, você não foi aprovado, agradecemos, blá, blá, blá. Do que falar, sabe, você é isso, você é aquilo, isso pode até gerar um problema maior, que pode resultar até mesmo um processo, se uma das partes não tiver maturidade suficiente para lidar com essa situação. Não, sem dúvida, sem dúvida. É um negócio assim que eu fico pensando também nisso. Eu acho que, pelo menos aqui na Europa, aqui na Áustria em particular, nos meus primeiros anos aqui, eu tive que correr atrás pra caramba, né? Quer dizer, eu tive que ir atrás de emprego e tudo mais, e tive várias entrevistas de emprego. Mas tive várias posições também. Mas aqui também é bastante comum, quer dizer, você sempre vai receber pelo menos um e-mail dizendo que agradecemos por você ter vindo aqui, mas basicamente não quer você não. Você basicamente é o mínimo necessário, porque o candidato, ele se deslocou, ele teve investimento de tempo, de dinheiro, então não existe justificativa para não dar esse retorno para o candidato.
Exato, eu concordo com você. Mas a questão, por exemplo, de feedback, eu também concordaria totalmente com você, né? Que eu acho que também não se aplica muito, né? Porque eu fico pensando que a pessoa gostaria de ter um feedback no sentido de dizer assim, puxa vida, você poderia fazer isso, 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 e aí você teria tido a vaga. E realmente fica muito complicado, você não acha? Assim, uma coisa assim Foi meio. construída uma relação de confiança muito grande, mas nem sempre isso é viável dentro de um processo seletivo, que pode ter sido uma entrevista rápida. Então, há casos Sim. e casos. Mas aí que tá, a gente conversou já um pouquinho sobre, pelo menos como a gente vê, né, essa coisa da empresa muitas vezes não dá resposta nenhuma, né? Mas como é que você, digamos, qual é a tua posição, a tua opinião em relação a como o candidato se sente quando ele não recebe informação nenhuma, ou se até durante a entrevista de emprego ele não é, ou ela não é tratada de uma forma, digamos, condizente com a expectativa desse ou dessa candidata, né? O que você acha dessa parte? Não, você se sente completamente frustrado, porque é um ser humano em busca de evolução profissional, é alguém Uhum. que tem sim comprometimento com os boletins que não param de chegar, então Sim. deposita uma expectativa enorme naquela situação e precisa ser Uhum. tratado com muito cuidado. É uma vida, é uma família que está envolvida naquele momento, não é simplesmente um bate-papo. Sim. Mas será que é possível, por exemplo, que o candidato ele já tenha uma atitude um pouquinho diferenciada nesse contexto? Quer dizer, em vez de pensar digamos assim, a entrevista de emprego representa uma forma de pagar pagar as contas, né? E no lugar disso, pensar, já ir para a entrevista com uma atitude do tipo, olha, estou indo para essa entrevista basicamente para ver junto com o recrutador, se eu sou uma boa opção para aquela empresa. Quer dizer, procurar ver, digamos assim, a empresa mais como um cliente, eu diria. Quer dizer, foi uma atitude que eu usei quando eu vim aqui para a Áustria, porque a minha posição aqui na Áustria, quando eu me mudei para cá, era bastante ruim, era muito ruim, porque aqui na Áustria a língua oficial é alemão, e na época, quando eu vim para cá, o meu alemão era literalmente zero, quer dizer, eu não falava nada, né? Quer dizer, eu falava inglês, mas. Então, quer dizer, eu estava competindo em posições aqui com o pessoal da terra mesmo, né? Quer dizer, com o pessoal nativo, né? Então eu tive que achar um diferencial, e basicamente o único diferencial que eu tinha para compensar o fato que eu nem falava a língua do povo ainda, era exatamente isso. Quer dizer, eu ia para a entrevista de emprego, na verdade, realmente, até durante a entrevista, eu dizia isso: olha, é bem possível que durante essa conversa com você, quer dizer, falando com o recrutador, né, é bem possível que eu vou até me desqualificar, quer dizer, eu estou aqui sabe, para conversar e ver se realmente vale a pena para nós dois, quer dizer, para o recrutador e para mim, se a gente concorda que eu seria uma boa alternativa para essa vaga. Quer dizer, isso foi uma coisa que, na verdade, eu comecei já, desde que eu mudei para a Áustria, eu não tinha outro jeito, quer dizer, eu tinha que achar alguma coisa que realmente me diferenciasse, e aquilo que eu achei e que funcionou super bem para mim, mas não sei se realmente funcionaria no Brasil, foi realmente os recrutadores percebiam logo de cara que eu não estava realmente só pensando no meu bem, eu estava pensando no bem da organização para a qual eu talvez trabalhasse. E isso eu tive não só no par, não só não era só na entrevista de emprego, quer dizer, era durante o emprego também, quer dizer, muitas vezes chegava um momento que eu achava que eu já estava ficando redundante, né? Eu falava, olha, eu acho que já está na hora de ir para um outro desafio, né? Quer dizer, não ficar numa empresa simplesmente porque tem que pagar as contas, né? E aqui também a gente tem que pagar a conta, né? Então, sabe? O que que Ah, eu, acontece? Nesse eu, contexto, pode então, eu não, finalizar. então eu não sei realmente se uma mudança de atitude daqueles que estão buscando trabalho seria uma coisa que poderia ser considerada por eles, né? E se talvez isso ajudaria de uma certa forma durante a entrevista de emprego, né? E até talvez até melhorar a parte emocional deles, né? O que é que você acha? Não, eu tenho certeza que ajuda muito, principalmente porque para você chegar nesse nível de entender que uma entrevista de emprego é uma negociação que precisa Sim. beneficiar
beneficiar ambas as partes e você não está lá apenas para ser avaliado, você precisa ter muito autoconhecimento e muita maturidade emocional. Não sei se a gente pode falar que vai funcionar para todo mundo, porque existe uma vida prática. Quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente está falando de oferta e demanda. E existem pessoas desesperadas, sim, para pagar as contas, e são pessoas que a oferta de mão de obra é absurda, a oferta de trabalho é muito pequena, a demanda de mão de obra é muito grande. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando fala que depende só do candidato, mas com certeza depende muito da visão, das crenças que eu tenho, de como eu me enxergo e de como eu consigo me posicionar. Hoje, com certeza, eu iria para uma entrevista com um posicionamento muito parecido com o seu, porque eu sei o valor que eu tenho, um feedback negativo não vai me destruir, pode me chatear, porque eu sou humana. Sim, claro, isso. Mas não vai me destruir e eu não vou me sentir rejeitada. Você usou a palavra rejeição agora há pouco? Imagina, gente, a palavra rejeição é tão forte para a gente aplicar num contexto como esse. Não, simplesmente a vaga pode mudar match. Talvez eles vão resgatar um colaborador antigo. Durante o processo seletivo, a própria empresa pode repensar algumas estratégias, pode repensar o organograma. Não necessariamente receber um feedback negativo significa que eu não sou bom para aquela vaga. Mas quando o candidato já vem de alguns anos de busca de recolocação, muito feedback negativo, isso muitas vezes abala a autoestima. E ele já chega na entrevista, né, com o ombrinho mais caído, uma comunicação não verbal que acaba atrapalhando, e perde essa noção de que é uma negociação, e vira quase um por favor me contrate. Exato. Não, aí você tocou um ponto que é tão importante. Gente, se vocês estão vendo essa live, esse ponto é chave realmente, porque quando você está numa entrevista de emprego, que é uma comunicação super importante do ponto de vista de desenvolvimento de carreira, né? Então, o recrutador, ele não está só ouvindo o que você está falando, quer dizer, ele tá, na verdade, pegando o pacote inteiro, quer dizer, é o que a Kelly falou, quer dizer, é a comunicação não verbal. Vocês sabem que nós somos seres visuais, né? E 70% da nossa comunicação, isso é um negócio interessante, 70%, não é 10%, não, 70% da nossa comunicação tem muito a ver com o nosso, sabe, expressão corporal. Então, às vezes, você está falando, você está passando sinais não verbais que o recrutador está pegando, né? E às vezes o recrutador nem vai saber por que ele te rejeitou, né? Se ele vai dizer, por que você não contratou essa pessoa? Ah, não sei, alguma coisa. Aí, comunicação não verbal. A gente chama isso de feeling, a gente fala que é intuição, a gente inventa uma série de palavras para justificar que simplesmente a gente não gostou daquela pessoa porque a energia dela não bateu. E também tem o contrário, né? Às vezes tem o contrário também. Às vezes o recrutador vai contratar uma pessoa que, do ponto de vista técnico, é inferior a um outro. Mas ele simplesmente, o recrutador, de repente, olha, mas sabe, esse cara tem ou essa pessoa tem, sabe, tem um perfil, sei lá, eu gostei demais dessa pessoa, achei que realmente vale a pena a organização investir nesse profissional. Olha, acontecia comigo, eu não falava nem a língua das pessoas aqui. Então, e também não é quer dizer que, pô, meu conhecimento técnico era superior. Não, muitas vezes eu pegava a vaga e meu conhecimento técnico era bem inferior, e ainda assim conseguia a vaga. Então tem muita, quer dizer, acontece esse tipo de coisa, né? Isso tem muito a ver com essa parte de comunicação. Acontece porque o que as pessoas precisam entender é que, da mesma forma que o recrutador pode resolver o problema do candidato, o candidato também está ali para resolver o problema do recrutador. E tudo que ele mais quer é confiar em você enquanto candidato. Porque vai resolver a vida dele, ele precisa confiar em você. Mas se você tem um currículo extraordinário que te levou até a entrevista, mas não tem uma postura que passa credibilidade, como ele pode confiar em você e te indicar? A vaga dele, o emprego dele, também está na mira nessa hora, se ele indica uma pessoa que não está dentro do perfil. Então, a sua grande responsabilidade é passar confiança para o outro. Se precisar falar uma besteira, fala uma besteira com segurança, mas não fala algo com embasamento científico. Ah, sabe o que é? Eu acho que eu li tal coisa e eu penso que é dessa maneira. Não, é assim. Acredite no que você está dizendo.
Uhum. Não, sem dúvida. É tão importante essa questão, né? Quer dizer, se a pessoa vai. Eu posso quase garantir para você que está me ouvindo agora, na verdade, a opinião do Sérgio, né? Mas eu quase garanto que se você, independente da sua qualificação, se você vai para uma entrevista de emprego e se você começa a pensar nos boletos que você está pagando, o recrutador vai pegar, ele não vai saber o que está errado, mas ele vai perceber na tua fisionomia essa preocupação, isso passa. Se a gente está com medo, a outra pessoa talvez não saiba que seja medo, mas ele vai perceber, ou ela vai perceber que tem alguma coisa estranha com essa pessoa. Isso é suficiente para comprometer essa coisa que a Kelly estava dizendo, né? Essa confiança que o recrutador poderia ter, né? Porque o próprio candidato já se coloca em uma situação de inferioridade. Não pode ser assim. O recrutador também precisa muito do candidato. Não, sem dúvida. Então, legal. Kelly, a gente está falando bastante sobre essa questão de um aspecto da comunicação, né? Vamos passar para outro. Que outro aspecto, que outro, digamos assim, ambiente desafiador você considera, assim, também bastante, sabe, relevante para a gente conversar? Aquele ambiente tóxico que a gente chega e já se sente mal, que parece que as pessoas estão o tempo todo cochichando, que a gente já acredita que é sobre a gente, aquele lugar que, sabe quando você acorda e bate aquela tristeza de eu tenho que ir empurrado porque eu não gostaria de estar naquele lugar? Entendo. A gente precisa Entendo. pensar primeiro, se o ambiente é tóxico, o quanto eu tenho contribuído para essa intoxicação, porque a gente faz parte daquele ambiente. E muitas vezes, né, hoje em dia está na moda de falar que fulano é tóxico, ciclano e tal, mas tá aí eu. Como que eu tenho me comportado? Porque o outro, ele vai reagir com base nas minhas ações da mesma forma que eu também, o contrário, né? O inverso também é verdadeiro. E o que que acontece? A gente cria padrões de comportamento. Então, se o tempo todo a pessoa me trata mal e eu respondo tratando essa pessoa mal, a gente não consegue quebrar esse ciclo. Então, a gente precisa pensar o que que eu posso mudar no meu comportamento para ter mais assertividade. Porque as pessoas têm uma tendência de, não, mas aquilo não tá bom, mas eu já chamei e já falei para ele que não tá bom. Aí passa uma semana, chama a pessoa e usa exatamente as mesmas palavras e se comunica exatamente da mesma forma. Mas eu já falei 10 vezes para aquela pessoa que ela não pode continuar daquela forma. Tá, mas você falou 10 vezes da mesma forma e você espera que o resultado do ambiente seja outro? Como que você pode mudar a sua comunicação para deixar esse ambiente mais confortável para todas as pessoas? Então, é ser um pouco mais criativo mesmo, é repensar. A gente tem muita tendência de dar resposta para tudo, né? A gente sempre tem aquele egocentrismo de, eu sei responder isso, eu sou o dono da verdade. Mas peraí, e se eu aprender a fazer perguntas, será que colocando o outro para pensar, eu não consigo que ele chegue na própria conclusão dele para a gente poder se comunicar de uma forma melhor? Então, eu indico para as pessoas começarem a perguntar mais, mas não perguntar naquele tom de, por quê? Mas falar assim, sabe, Sérgio, é você chegar para a pessoa e falar assim, olha, é interessante o seu ponto de vista, eu entendo a mensagem que você quer passar, e eu gostaria de saber como que você enxerga a situação se a gente agisse de tal forma. Sabe, coloque o outro para pensar. Faça ele ter responsabilidade também nessa comunicação. Porque senão fica a verdade de um versus a verdade do outro e a gente não consegue sair do lugar. Não, sem dúvida, sem dúvida. Não, eu percebo, isso é uma coisa que realmente também é um desafio para muitas pessoas, né? Quando você está num ambiente tóxico, existe essa coisa de bullying, né? Das pessoas realmente, de uma pessoa ficar criando um clima desagradável, às vezes até mais de uma pessoa criando um clima desagradável para uma terceira, né? Quer dizer, é realmente um desafio grande. Algumas pessoas têm mais resiliência para isso. Eu diria que, se eu tivesse que dizer, de novo, em relação à minha experiência, eu passei por isso também. Claro, né? Quer dizer, aqui eu sou visto como o quê? Como estrangeiro, né? Quer dizer, isso já vai contra, claro, naturalmente. Então, uma coisa que eu procurei desenvolver bastante foi essa coisa de gostar bastante de mim, quer dizer, não precisar tanto assim de aprovação de uma outra pessoa.
Nós E gostamos uma de ati- você também, Sérgio, tá tudo bem. Ah! Legal. Isso é ótimo. Não, mas isso é uma coisa, né? E outra também é de focar bastante em fazer um bom trabalho, Sim, né? Quer dizer, a conexão emocional, quer dizer, com outra pessoa, com colegas, eu procuro. Eu tenho muito cuidado para essa coisa, por exemplo, chamar alguém de amigo para mim tem que passar bastante tempo. Requer experiência, requer convivência, requer muita coisa, confiança. Quer dizer, quando eu entro numa empresa, são colegas, são todas essas pessoas, elas merecem o meu respeito, né? Quer dizer, sim, fundamentalmente. Se eles vão me tratar com respeito ou não, isso é uma coisa que não está no meu controle. E eu, sabe, as coisas que estão fora do meu controle, eu procuro não dar tanta importância. Eu acho que é importante que eu faça um bom trabalho. Se, é claro, se o comportamento dos colegas evitarem que eu faça um bom trabalho, isso é uma outra história, né? Aí realmente está na hora de buscar um outro emprego. Mas sabe, se a pessoa está falando, esse cara é estrangeiro, no meu caso, né? Ou, esse cara. Eu nunca dei a menor bola. Né? Porque quando a gente fala de é a xenofobia, questão de né, quanta importância que você vai dar para cara feia ou para clima desagradável. Claro, se a minha esposa criar um clima desagradável aqui em casa, é realmente importante para mim. Mas, tipo assim, colegas. Não, eu mantenho um ambiente light. Quer dizer, isso que vocês estão vendo que eu estou fazendo, essa entrevista, na verdade, eu sou assim no trabalho em qualquer lugar, né? Então, bastante transparente, mas eu não posso controlar, a gente não pode controlar os outros, né? E cada um de nós é um universo, né? Então não tem realmente, sabe? eu vejo assim, Sérgio, quando a gente fala de xenofobia ou de qualquer outro tipo de preconceito, aí realmente a Uhum, gente está falando de uma situação macro que não depende de nós. sim, Mas eu penso também que a partir do momento que nós mudamos o nosso comportamento, isso gera algum impacto no meio. Então, é sim. impossível você mudar um pouquinho do seu comportamento e o outro não se sentir forçado a mudar também, porque você Mas sem destrói, dúvida, né, aquele padrão de comportamento. Então, é sim. pensar, esse ambiente que eu estou, ele me faz feliz? Eu concordo com os valores dessa empresa? Faz sentido Uhum, para mim, para o meu plano de carreira continuar aqui? Se faz, exato. eu vou buscar N formas de melhorar o meu relacionamento com as pessoas. Eu tenho Uhum, problema com uma pessoa específica ou eu não tenho sido aceito por um grupo maior? Será que uhum, tem algo em mim que pode ser melhorado? Então, todas essas uhum, perguntas, elas precisam ser feitas. E se eu chego sim. à conclusão de que esse lugar não vai me fazer feliz, a boa notícia é que ninguém é árvore, né? A gente não está plantado, dá para seguir em frente e procurar novas oportunidades. Sem dúvida, sem dúvida. Então vamos dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma olhadinha, vamos dar uma olhada aqui nas perguntas que a gente tem, né? Já tem algumas aqui, Só gente boa. então vamos dar uma olhada. Quer dizer, a Dalva Corrêa, Dalva, bom dia, Dalva. Tem o Alexandre Fernandes, bom dia também. José Maria Souza, bom dia. E depois vamos ver aqui, tem o Alexandre, eu já falei, legal, aí tem Cláudia Fernandes. Então, legal, gente, bacana. Bacana ter vocês aqui. Cláudia, legal ter você também. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Gente, se por acaso eu não mencionei todo mundo, me perdoe, né? Vamos lá, o Alexandre aqui está falando o seguinte: acredito que o controle emocional seja importantíssimo nessas horas. Nunca responder no mesmo nível da desinteligência ou agressão verbal. Acredito que dessa forma não estaremos sendo igual a outra pessoa. Tá certo, tá bacana, legal. Depois tem a Cláudia, nem todos têm maturidade para construir essa comunicação. Às vezes você tenta construir, mas a pessoa não capta a mensagem e leva para o pessoal. Isso é um bom ponto, viu, Cláudia? Eu vou dar uma parada nesse aqui e eu espero que eu consiga depois dar sequência nos outros. Mas a questão de levar para o lado pessoal, o que você acha desse desafio, Kelly? Eu acho que casa com o comentário da Dalva. Então, quando eu Uhum, recebo um feedback, precisa ser focado em tarefa. Eu não sim. posso falar, por exemplo, sei lá, eu tenho um colaborador, a gente teve uma reunião importante e ele ficou no celular hoje durante a reunião.
Eu não posso chegar para ele e falar assim, porque você é uma pessoa irresponsável, porque você fica no celular o tempo todo durante as reuniões. Ali eu perdi a minha razão. Então eu preciso detalhar um pouco mais. Olha, durante determinada tarefa, ou durante a nossa reunião, hoje às 10h30, eu notei que você estava no celular. Nunca generalizar, falar que a pessoa sempre faz. E falar, tem acontecido alguma coisa? Você está passando por alguma situação que você precisa ficar mais atenta ao celular? Primeiro, buscar entender o contexto. Porque aí o outro vai falar, desculpa, eu prefiro não abrir, mas eu tô com um filho doente. Ou se não, vai falar assim, olha, não, desculpa, eu acabei me distraindo, mas isso não vai mais acontecer. Então, é ser um pouco mais específico e falar, olha, tal tarefa não foi desempenhada conforme eu tinha expectativa, faltou esse ponto, aquele, e não falar assim, você não faz direito, porque isso é pessoal. Então, a gente precisa saber como se comunicar, porque o foco ali, na hora desse feedback, é a tarefa e não o ser humano. Sim. Não, isso que você está falando me fez lembrar de uma situação que eu vivi, tem vários anos, que foi em 2005, história antiga, né? Mas já estava aqui na Áustria e eu estava, quer dizer, minha profissão original é engenheiro de software, né? Quer dizer, eu trabalho com programação de computador, basicamente. E eu tinha um gerente que eu gostava pra caramba na época e ele mandou um e-mail para mim que me deixou tremendamente chateado, né? Quer dizer, na época eu estava basicamente tomando conta do departamento de software de uma empresa de semicondutores aqui, e basicamente todo o software desenvolvido ficava comigo, quer dizer, basicamente ficava nos servidores da empresa, mas na verdade eu sozinho tinha acesso. E estava tudo bem, quer dizer, basicamente tudo sempre assim. E um dia, então, o chefe escreveu para mim e falou, Sérgio, olha, eu queria que você fizesse um backup e deixasse realmente com acesso para mim, para outras pessoas, tá. E é isso, quer dizer, foi uma instrução, né? Sim. Eu li totalmente ok, né? Quando eu falo assim, mas o que o Sérgio, idiota aqui, entendeu? O Sérgio deu, esse cara não confia em mim. Quer dizer, a mensagem foi de um jeito, e eu entendi que, basicamente, o cara não confiava na forma como eu estava lidando com o software que estava sendo desenvolvido para a empresa na época. Quer dizer, eu acho que muitas vezes, pelo menos eu não sei se acontece com vocês, gente, mas pelo menos comigo acontece de vez em quando, eu procuro realmente prestar atenção para não deixar acontecer, mas às vezes a mensagem vem de uma certa forma e a gente interpreta de uma forma totalmente diferente. Felizmente, já naquela época, eu já me conhecia um pouquinho, e o que eu fiz até foi uma coisa que eu acho que a Kelly até falou logo no início da live, eu dei para mim 24 horas para refletir sobre a situação. E depois das 24 horas, obviamente, eu falei, pô, não tem nada errado com essa coisa, tá tudo certo, né? O que acontece, Sérgio, é que muitas vezes não existe um alinhamento de expectativa. E esse pode ser o mal, né? Pode ser a raiz de todo mal. Por quê? Alguns líderes, eles vão entender assim, não vou fazer microgerenciamento porque eu quero mostrar o quanto eu confio no meu liderado e quero que ele tenha liberdade para desempenhar a tarefa. E o liderado pode pensar, nossa, mas ele me abandona, que liderança é essa? Eu estou sozinha, eu não sei como agir. Enquanto o outro vai pensar assim, não, eu vou ficar junto, eu quero engajar, a gente vai trabalhar em parceria. E o liderado vai se sentir sufocado. Nossa, mas deixa eu criar, me deixa eu mostrar meu potencial, o que ele está em cima? Então, deixa eu entender, quem que é essa pessoa? Qual a expectativa dela em relação ao trabalho? Que tipo de liderança eu devo exercer com cada um? Não importa que líder eu sou, no sentido amplo de que eu sou essa pessoa e acabou. Não, eu preciso sim saber ter uma liderança quase que personalizada para cada um dos meus liderados, porque a expectativa que eles têm é diferente e eles vão desempenhar um trabalho melhor dependendo de quão perto e como eu vou poder delegar essas tarefas. Sem dúvida nenhuma. Estou gostando muito desse papo, Kelly, tá ótimo. Deixa eu dar uma olhada. Olha só, tem um comentário aqui bastante interessante do Alexandre Fernandes. Ele fala, não, começa na verdade com José Maria Souza. Então ele está dizendo aqui, eu sempre defendo a inteligência espiritual para subsidiar essas situações. Depois o Alexandre complementa aqui, sim, nada é mais importante do que inteligência espiritual. Olha, para falar a verdade, esse me pegou de surpresa, né? Na verdade eu quero aprender um pouquinho com isso, porque como é que é isso, Kelly? Como é que você vê essa coisa de inteligência espiritual? Quer dizer, imagino que o contexto que está sendo usado tem a ver com relação com Deus e religiosidade, de uma certa maneira. Como é que funciona isso?
Tem uma frase que diz que se Deus não existisse, ele precisaria ser inventado. Então, Sem dúvida. Deus é Ok. necessário para quem acredita nele e até é Sim. necessário para quem teme ele também, porque é uma Uhum. forma de limitar um pouco as atitudes das pessoas. Eu, Sim. particularmente, sou uma pessoa que acredita profundamente em Deus, então Uhum. eu não tenho uma visão completamente imparcial sobre isso, mas eu Uhum. acredito que a gente precisa respeitar todas as crenças, todos os estilos de vida, espiritualmente falando. Então, se a Sim. pessoa não tem uma ligação espiritual, se para ela isso não é importante, mas se ela tem um bom relacionamento com os seres humanos, se ela entende a importância da coletividade, se ela entende que Uhum. talvez não exista uma figura meio humanizada de Deus, mas que o Uhum. universo é o nosso Deus, independente de tudo isso. O importante é Sim. você acreditar que existe sim uma necessidade de se conectar com o meio e de oferecer o melhor que você pode, seja Uhum. praticando alguma religião específica, ou seja, se abstendo de uma religião, dependendo do seu perfil, mas sabendo entender esse contexto que a gente está inserido enquanto ser humano. Não, sem dúvida. Eu achei bastante interessante o comentário, né, porque na verdade, como eu falei, né, me pegou de surpresa, mas na verdade me pegou de surpresa de uma forma bem positiva. A Carol corrigiu esses dias enquanto ser humano, como se em algum momento a gente não fosse humano, né? Precisamos evoluir nesse Sim. ponto. Não, legal. Não, mas essa coisa, o Brasil é um país, assim, eu diria que a religiosidade brasileira é bastante, bastante ampla, né, quer dizer, é uma coisa que praticamente todas as pessoas, eu acho que é bastante raro no Brasil você encontrar uma pessoa que realmente vai dizer Deus não existe. Eu acho que, acho que não sei se isso É existe no raro, Brasil. mas existe e tá tudo, existem pessoas assim e tá tudo bem, né? É o que eu falei Sim, no início sobre a questão do respeito. Cada um claro. com a sua espiritualidade, mas o mais importante é o que você faz com a sua espiritualidade, né? É claro. E também se é uma coisa que se essa espiritualidade ajuda você, né, ajuda a pessoa, então é uma coisa totalmente válida, né, quer dizer, desde que a pessoa se sinta bem num determinado caminho, eu tenho a impressão que o caminho, eu gosto de pensar que a espiritualidade é um caminho que cada um de nós anda sozinho, de certa forma. É como se a gente estivesse andando com Deus de uma maneira única. É, Ah, temos, claro, a gente, como seres humanos, nós somos muito semelhantes, de certa forma, mas também somos bastante diferentes. E, na verdade, não existe a possibilidade de, por exemplo, por mais empatia que a gente tenha pelo outro, a gente não consegue entrar na cabeça do outro, e o outro também não pode. Quer dizer, dentro da nossa própria mente, a gente está sozinho, quer dizer, a gente sim. sabe, não existe isso. E eu acho que nesse contexto a espiritualidade ajuda demais, porque pode fazer com que a pessoa não se sinta só. Né? Quer dizer, mesmo que você esteja super, super sozinho, você não está sozinho. Então eu acho que nessa parte, eu acho que a espiritualidade é muito, muito útil e realmente vale a pena não ser desprezado. Eu acho super, super, super legal. Se o seu conceito de espiritualidade te leva até o amor ao próximo, Sem então não dúvida. tem que ser discutido. Mas se esse conceito de espiritualidade que você tem é um artifício para você julgar e disseminar algum tipo de ódio, aí a gente Hum. precisa rever que espiritualidade é essa. É assim que eu Não, enxergo. sem dúvida, né? Isso é bastante apropriado no sentido de que, ah, por exemplo, alguns muçulmanos, por exemplo, infelizmente, às vezes têm essa visão um pouco mais radical, né? E acabam lendo as mensagens do profeta deles, né? Que é o Maomé, de uma forma distorcida, né? É uma coisa que a gente ainda percebe no mundo de hoje, mas no mundo cristão, a gente teve isso também, quer dizer, a gente teve toda a experiência da Idade Média, né, se não me engano, vocês me corrijam se estiver errado, mas eu acredito que a Idade Média aconteceu entre o século V e o século XV, quer dizer, foram basicamente mil anos quase, do período negro para a história da civilização cristã, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, muitas atrocidades foram feitas em nome de Deus nesse período. E, quer dizer, sabe, eu acho né? É muito delicado lidar com quem fala em nome de Deus, porque a gente nem conhece a origem dessa procuração, né? Como que a gente pode É, argumentar? exato. Quer dizer, a gente tem que ter bastante humildade, bastante cuidado com esse tipo de coisa. Mas, de novo, cada um de nós tem um caminho, né? Então é importante, eu acho que também é isso que a Chiara tem dito, quer dizer, a questão do respeito. E respeitar os outros é tão bom, gente. Quer dizer, a gente reduz atritos, né, de uma forma enorme, né? Onde há respeito, a vida fica mais simples, né?
Claro. Essas pessoas que de alguma forma te excluem por você ser um estrangeiro, o quanto elas estão perdendo também, né, de conhecer mais sobre a sua cultura, tanta coisa boa, né, que você traz por ser brasileiro, esse sorriso Uhum. fácil que você tem, provavelmente você não Exato. encontra, assim, com tanta facilidade aí na Áustria. Posso estar Não, enganada. não, não, não. É um negócio. A minha primeiro ano que eu passei aqui na Áustria foi, eu fiquei doente, né? Foi realmente foi um desastre, eu diria. Pensei muitas vezes em voltar ao Brasil, quer dizer, não é fácil trocar de cultura, especialmente uma cultura. As diferenças entre a cultura brasileira e a cultura da Europa Central são gigantescas. Quer dizer, aqui o povo ele se expressa de outra forma. Né? Quer dizer, eles têm as mesmas coisas, as mesmas emoções e tudo mais, mas a forma como eles se expressam é bem diferente. Quer dizer, o brasileiro aqui, ele sente que o povo é frio, né? Ou, sabe, distante. Eles não são de forma alguma assim. Na verdade, eles são super carinhosos e amorosos. É só a questão de como a gente percebe isso, porque a maneira de lidar é outra. Mas demora tempo, né, para a gente perceber esse tipo de coisa e aceitar e respeitar e até aprender, né? A gente aprende muito também com as diferenças. Com certeza. Aprende sobre o outro e aprende principalmente sobre a gente mesma, né. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Deixa eu ver aqui, aqui a gente tem aqui o José Maria Souza, que ele está também, ele tá seguindo, dando sequência à questão de espiritualidade, né? A gente falou que mais. Ih, tem um monte de gente elogiando a gente, tipo Alexandre Fernandes, perfeito, fantástico, maravilhoso. Olha, gente, a gente realmente não reclama quando a gente recebe elogio, né? A gente adora, Aceitamos. a gente adora. Então, mas enfim, se tiver feedback, assim, no sentido da gente melhorar alguma coisa, tá vendo? Pode mandar também. Ok, deixa eu ver aqui, Alexandre, a forma de abordagem, colocações são grandes diferenciais, assim como a nossa professora Dalva Correia diz, uma vírgula colocada no lugar errado muda todo o contexto. Com certeza, né? Legal. Então vamos ver, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Legal, tem algumas colocações e tal. Yep, há que se ter muito tato para lidar. Ok. Em termos de perguntas assim, específicas, a gente não tem, só tem realmente comentários em relação àquilo que a gente já abordou. Kerly, o que mais que a gente vai abordar aqui com a turma em termos de comunicação em ambientes desafiadores? A gente já falou sobre alguns contextos, né? A gente falou sobre, mais recente agora, a gente falou sobre ambientes tóxicos, a gente falou um pouquinho sobre questões ligadas à comunicação e como a espiritualidade se encaixa nessa coisa toda, respeito, a gente falou. A gente abordou no início, né, como os desafios ligados à questão de entrevista de emprego, que também é um ambiente desafiador. Agora a gente está passando por um momento, de repente, a gente pode falar também um pouquinho sobre o seguinte: a gente está passando por um momento excepcional na história da humanidade, que é essa questão do coronavírus, né? Que isso realmente é um momento histórico, né? Quer dizer, está mudando, vai mudar os hábitos e as formas das pessoas interagirem, das pessoas comunicarem, das pessoas trabalharem, quer dizer, vai mudar realmente muita coisa. E agora, nesse momento, quer dizer, pelo menos aqui na Áustria e vários outros países também, acredito que o Brasil está começando isso também, as pessoas estão tendo que ficar muito em casa. Né? Sim. Quer dizer, então, já vi uma notícia, até coloquei no LinkedIn ontem, o número de divórcios na China está aumentando de uma maneira enorme, porque os casais estão sendo forçados a ficarem juntos muito mais tempo do que eles normalmente ficavam. Então, isso está aumentando bastante o nível de irritabilidade dos casais, né, entre si. E aí, claro, eles começam a brigar demais, e aí, de repente, começa aquela coisa, né, descobrir que já não se amam mais, esse tipo de coisa. Enfim, está aumentando muito esse tipo de coisa. Aqui na Áustria já tem sinais de que o nível de violência doméstica também está aumentando. E acredito que em outros países também isso deve estar acontecendo. Quer dizer, eu acho que aí também a questão e o alerta ligado a esse tipo de coisa, porque tem a ver com comunicação também. Né? Então, comunicação num contexto de uma realidade excepcional, como essa do coronavírus, e como a gente se comunica com as pessoas que estão muito próximas da gente, né? No sentido de evitar essas brigas domésticas, né? Como é que você vê isso? Olha, muito interessante esse ponto que você abordou, porque realmente, né, as pessoas estão ficando muito mais em casa
e elas precisam manter o nível de produtividade, enquanto a criança está pulando no colo, né? Porque não pode Exato. mais ir para a escola, e o marido ou Uhum. a mulher acabam perdendo um pouquinho, às vezes, essa noção de espaço e conversa, porque para muita gente o ambiente da casa sempre foi aqui não entra trabalho, e a partir Exato. desse momento passa-se a entrar o trabalho. Então, para Sim. quem não consegue lidar muito bem com isso, é importante que o profissional entenda qual que é o propósito que faz com que ele levante todos os dias para ir trabalhar. Qual que é a prioridade dele? O que levou ele a ficar em casa? Se você está em casa justamente porque você quer se proteger e proteger a sua família, o seu propósito enquanto profissional não está relacionado a dar qualidade de vida para sua família? Então, como assim? Você vai começar a brigar com essas pessoas que são em si o seu foco por causa do seu trabalho, que teoricamente seria o meio para poder contribuir com essas pessoas? A gente Uhum. precisa manter sempre essa clareza. Essas pessoas são importantes para mim. Esse Sim. momento, ele é passageiro. A gente espera que Uhum. passe rápido, a gente não sabe como vai ser, mas a gente precisa sim ter uma dose extra de paciência, porque para essas Sem dúvida. pessoas também, né, Sérgio? Tá Sim. todo mundo tentando se reencontrar no espaço. Para a criança também está sendo uma mudança de rotina muito drástica. E a criança talvez quase que pela primeira vez está tendo a oportunidade de ficar muito perto do pai, da mãe. Tem que saber conversar com essa criança. Para ele é Sim. importante esse convívio. Ele não Sim. entende, às vezes, que o papai e a mamãe estão trabalhando, sendo que o papai e a mamãe estão sentados na mesa de jantar. Como assim? Então, Uhum. ter paciência é a primeira coisa. Você trabalha Sim. por essas pessoas provavelmente são importantes para você. Esse vírus vai passar, mas a tendência é que a sua família não passe. Então, saiba Sim. preservar. Porque o trabalho, muito raramente, não vai cair um pouquinho a questão da qualidade. Não porque o Uhum. home office não tenha condições de manter esse nível, mas o home office, nessas condições, nesse contexto, ele não vai ser a mesma coisa de que o home office em situações normais, onde o seu filho estaria na escola, onde o seu cônjuge também estaria trabalhando, em outras circunstâncias. Então, é manter o bom senso, a paciência e entender que eu estou em um momento desafiador, mas eu não Uhum. estou vivendo uma vida desafiadora por conta disso, e quando isso passar, eu tenho que saber o que resta e o que é importante para mim. Sem dúvida, não, sem dúvida. O desafio é grande, a gente agora tendo que ficar mais em casa, né, curiosamente, a gente está pensando que está dentro da zona de conforto, né, porque a gente está em casa, mas na verdade a gente não está não. Quer dizer, de uma hora para outra, todo mundo teve que sair da zona de conforto no sentido da rotina diária, né, especialmente para os dois, né, homens e mulheres já tinham a rotina deles, né, de ir para o trabalho, sabe, já tinha aquela coisa, e de uma hora para outra, aquilo se transforma, né, e você está em casa por um período de tempo muito longo, então de repente, sabe, fica muito fácil, sabe, você reagir, sabe, de repente vamos supor, a esposa vem e pede alguma coisa para o marido, né, e de Uhum. repente o marido ele nem percebe, mas o nível de irritação, ele sobe à medida que a gente está fora da rotina da gente. Então, ele já começa, ele não percebeu que já está irritado, mas de repente a mulher pediu alguma coisa que numa situação normal, ele não teria, ele fala, tá legal, benzinho, vou fazer sim e tal, e não tem problema nenhum. Mas naquele momento, naquela hora, ele reage de uma forma, não é que ele vai reagir necessariamente de uma forma violenta, mas às vezes ele vai olhar e falar, tá bom, vou fazer. Quer dizer, já cria um certo. Uh, começa o mal-estar pequenininho, né? Exatamente. Aí a Vou poder dar o esposa que exemplo está. do inverso também, né, Sérgio? Aí a esposa que está olhando para o marido, vê Uhum. aquela expressão e já fica, poxa, ele aí começa a escalar, porque ela também está irritada. Né? Sim. E aí já começa aquela, poxa vida, ele também é imprestável, né? Já, sabe, já começa aquela coisa, né? Já começa a ter ideia. E essas ideias, esses pensamentos que a gente cria, eles criam emoções e acaba criando, sabe, vai aumentando cada vez mais, né? Exatamente. E pode, eventualmente, com a sucessão de pequenas briguinhas aqui, ali, acolá, né? De repente o casal pode ter realmente um Tem que problema mais ter sério, né? expectativa. Olha, eu vou trabalhar agora das 9 até o meio-dia. Durante esse tempo a gente não conversa, combinado?
e o Exato. outro também vai estar trabalhando. Até para evitar também aquela frustração do marido achar que deu meio-dia, o almoço vai estar pronto, porque, queridos, a esposa está trabalhando, tá? Então, os dois lados. Olha, isso é uma coisa que eu vou dizer, e eu tenho a impressão que os homens que estão me ouvindo aqui vão odiar, né? Porque aqui na Áustria, eu diria que é muito menor essa coisa de que a mulher é responsável para cozinhar. Né? Sim. Ou que a mulher digamos assim, a guardiã dos filhos, né? Que ela tem que fazer tudo. Não, não é assim, não. Quer dizer, aqui as pessoas realmente procuram, eu diria que uma boa parte da Europa é assim, realmente dividir as tarefas e tudo mais, né? Mas mesmo assim, eu diria que é muito importante nesse momento que cada um de nós tenha uma percepção bastante clara do nível de irritabilidade que começa a surgir dentro da gente, né? Sim. Por causa das circunstâncias. Enquanto um trabalha, o outro cuida da criança, depois no horário da tarde a gente reveza, e todo mundo Exato, sai ganhando, né? Dentro com do certeza. possível, a gente trabalha com a melhor opção. Exato, não, sem dúvida, bacana. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta, deixa eu ver, Cláudia Fernandes, para quem está à procura de trabalho e ficando em casa, já está passando por isso. Com certeza, Cláudia, com certeza. Os desempregados estão tentando sobreviver sem emprego, ou seja, acredito que está sendo bem difícil. Claro, com certeza, é muito difícil. Não é uma coisa para ser minimizada, não. E às vezes a gente isso é uma coisa que acontece talvez às vezes com coaches, até talvez eu cometa esse erro também. Às vezes a gente dá algumas sugestões e talvez essa sugestão soe como uma coisa fácil, né? Não, não é fácil, não. Quer dizer, Não, é bem não. difícil, requer muita atenção e, sabe, mas é para isso que a gente está aqui, né? Para conversar, para achar ideias, para até refletir sobre coisas que sejam positivas, né? Mas também, se você vai procurar um coach, é para ele te mostrar caminhos e mostrar que nada é impossível. Porque se for para Exato. você procurar um coach para ele chorar junto com você, convida um amigo para ir para o bar, né? A ideia é que é Sem positivo. dúvida. Se bem que agora não pode nem mais ir para o bar, né? Não sei se no Brasil já está assim, mas a gente não pode ir para lugar nenhum. Aqui a gente tem o seguinte: aqui a gente tem farmácias estão abertas, supermercados estão abertos, sabe? Coisas assim realmente que são, sabe, tem que É, existir, né? é Mas interessante, é, porque, por exemplo, eu trabalho a maior parte dos dias em casa. sim. Teoricamente, a minha rotina mudou pouco. Teoricamente, porque uma coisa é eu trabalhar em casa por opção, outra coisa bem Sim. diferente é eu estar privada do meu direito de ir e vir. Então, eu estou bem. Exato. Com certeza. Isso para mim é a mesma coisa, quer dizer, eu também tenho bastante liberdade em relação a onde eu trabalho, mas apesar disso, a situação inteira. Gente, olha só, a gente liga para o jornal, só se fala nessa crise. Então acaba vendo parece, sei lá, consciente coletivo, não sei o que, que é, mas a gente acaba sendo contaminado por essa energia assim, negativa, né? A gente não pode minimizar algo tão grave, mas eu Sim. vejo também que a gente está maximizando um pouquinho, porque tem pessoas que, se você espirra perto da pessoa, ela já te olha como se você fosse uma bomba. Então, calma, Sim, vamos tomar com, cer- todos os cuidados necessários, mas calma, a gente precisa com também certeza. refletir. Com certeza. Legal. Então, Kelly, a gente está chegando já quase uma hora, né? Que eu acho que é o tempo que está realmente bacana para a live. Tem alguma outra, algum aspecto, alguma mensagem assim que você gostaria de deixar assim para a audiência da gente? Eu gostaria de dar uma dica para as pessoas cuidarem um pouquinho das palavras que elas usam. Porque, por Uhum. exemplo, eu te delego uma tarefa. Aí você olha para mim e fala, Kelly, infelizmente, aquele infelizmente já destruiu tudo porque eu paro de te ouvir. Então, pense quais palavras você tem escolhido para se comunicar. É muito. Se eu te delego uma tarefa e você fala, por exemplo, Kelly, interessante você me pedir isso, realmente esse impacto seria positivo. E eu estava Uhum. pensando também no outro lado, como que você enxerga essa situação? Porque existe também essa questão. Aí eu falo assim, nossa, Uhum. Sérgio, não é que você tem razão? Talvez não seja o Uhum. momento. Muda completamente. Porque às vezes a gente é tão negativo na resposta, né? Sim. Vira aquele.
Eu vou estar verificando o seu pedido. E a gente já fica irritado ali e acaba tudo. Então, vamos pensar também nas palavras que a gente escolhe para se comunicar. Até quando a gente usa muito palavras difícil, que a gente coloca muito peso em tudo. Vamos pensar em desafios, vamos dar uma levantada um pouco no astral, porque a energia das palavras também é muito forte, o poder das palavras é muito forte. E isso gera um impacto tremendo na comunicação, Sérgio. Com certeza. Não, isso é uma dica super legal, Kelly. Eu realmente acredito demais nisso. A escolha das palavras. As palavras têm poder, né? Quer dizer, elas têm força em si mesmas. E a palavra errada, na verdade, a palavra errada na hora errada, nossa senhora, realmente pode ser um desastre, né? Então, não, é isso mesmo. Gente, olha, a gente vai encerrando, né, a live de hoje. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a Kelly por ter estado aqui com a gente. Valeu, Kelly, realmente super, super legal. E se vocês tiverem mais perguntas depois, que vocês sabem, para aqueles que estão vendo essa live como vídeo depois no próprio LinkedIn, sabe, escrevam para a gente, escrevam para a Kelly, eu também vou responder se vocês escreverem alguma coisa para mim. Sabe, foi super, super legal. É isso, né, Kelly? Muito obrigada, Sérgio. Adorei o convite, adorei estar com você, com essas pessoas lindas aqui, incríveis. E podem fazer perguntas, tanto no meu LinkedIn, no Instagram, no meu canalzinho do YouTube também. Estou comemorando meus primeiros 1.000 inscritos no YouTube. Parabéns, legal. E o propósito é sempre ajudar, porque a gente vai escorregar em alguns momentos na comunicação, ninguém é perfeito, mas se policiar já é um grande passo. Sem dúvida. Legal. Valeu, Kelly. Olha, não desliga não, porque eu quero bater um papo com você depois que terminar a live em si. Gente, tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau. E estamos sozinhos?